Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um Cripto Hoje, né? Agora estamos de volta depois desse período de férias. Eu, pelo menos, né? Nicole ficou aí trabalhando, né, Nick? Alguém tem que trabalhar, que não seja eu, mas agora estamos voltando. Queria desejar para vocês aí um bom dia. Tô aqui com a Nicole hoje. E sobre o que a gente vai falar hoje, Nicole? E aí, pessoal, bom dia para todo mundo, como vocês estão? Hoje temos aqui três assuntos que a gente vai falar. O primeiro deles é que um venture capital, um investidor da Meta, que antes era o Facebook, fez uma carta aberta para os time da Meta para falar que eles querem cortar 20% das pessoas que trabalham na Meta. E aí a outra coisa é sobre as taxas da rede da Ethereum, né? Como que tá essa dinâmica, o que está acontecendo lá dentro. E por fim, o que está acontecendo com o preço do Bitcoin agora em 2022. Legal, cara, muito bom. E vamos começar então pela notícia aí da Meta que você trouxe pra gente? Vamos, vou colocar aqui, né, para vocês. Essa daqui é a carta aberta. Ele colocou no Medium, né, que é essa plataforma de artigos, e ele explica que eles entendem, né, que a situação é meio difícil, que falar que basicamente o que ele falou é com base nos dados da Meta, né, da empresa, eles acham possível que se corte 20% das pessoas que trabalham lá e ainda assim a empresa vai continuar com a mesma eficiência, com métricas melhores de lucro, né? Porque você está cortando 20% dos custos em pessoas, e ele entende que essa pode ser uma decisão muito difícil, né? É muito complicado você falar isso, só que ele dá um disclaimer, ele dá um disclaimer falando que eles entendem que como as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, eles estão pegando muitas pessoas do mercado, né? Então tem mão de obra escassa nisso lá nos Estados Unidos. Então ele acredita que essas pessoas não vão ficar necessariamente desempregadas, elas vão se realocar ali no setor de tecnologia dos Estados Unidos, porque, segundo ele, isso é possível. E essa situação, eu trouxe isso, né? Não é exatamente sobre cripto, mas eu trouxe isso porque eu acho interessante notar que isso pode ficar cada vez mais comum de grandes empresas ou empresas que precisam de métricas boas para lucros e para eficiência. Nesse cenário que a gente tem de taxa de juros aumentando, o dinheiro mais não está fácil como era antes, né? Então você não vai conseguir um empréstimo tão fácil para fazer um investimento. Você não vai conseguir uma taxa de juros boa e atrativa se a sua empresa não é tão eficiente quanto poderia ser. Então, esse tipo de declaração e esse tipo de decisão pode se tornar cada vez mais comum da gente ver acontecendo, ou de empresários, investidores reivindicando para empresários fazerem, né? Porque a taxa de juros está aumentando, até no Japão, que o Japão sempre sofreu com baixa inflação, né? Tava o mundo inteiro pipocando de inflação e o Japão estava tendo deflação, e até eles agora estão tendo uma inflação maior, eles estão pensando em como vai ser uma forma possível para aumentar os juros, que o Japão é o único que sobrou que ainda não fez esse pivô na taxa de juros, né, de começar a aumentar drasticamente a taxa. E esse tipo de decisão pode se tornar cada vez mais comum da gente enxergar no mercado. E o mercado de cripto, ele nunca viu isso acontecer. A gente nunca viu o dinheiro se tornar difícil de adquirir. Isso pode, de alguma forma, ser refletido no tipo de investimento que a gente vai começar a ver a partir de agora no mercado de cripto também, que segundo a ótica do mercado tradicional, o mercado de cripto é um braço do mercado de tecnologia. Então, a gente pode começar a ver aqui e ali brotar uns assuntos sobre isso, sobre protocolos que estão deixando mais eficiente a forma com que eles lidam com pessoas e assim por diante, né? Corte de custos e maior eficiência dentro de todo o ecossistema de cripto pode também se tornar realidade. Boa, perfeito. Olha, pessoal, vamos deixando o like aqui. Já estamos com quase 200 pessoas acompanhando a gente aqui agora. E estamos com menos de 100 likes agora. Estamos com 110 likes agora. Então, pô, deixem um like aí para a Nicole, que separou essa análise para a gente aí, né? Além da notícia da Meta, Nick, você falou também sobre as taxas da rede, né, da Ethereum. Exatamente, exatamente. Então, aqui
nesse gráfico aqui, esse é o gráfico, pode ser meio esquisito, mas esse é o gráfico da onde estão sendo usadas, né, da onde está vindo a receita da Ethereum em taxas. E aqui eu escolhi os Mavbots, que são um tipo de software, né, para deixar mais eficiente a forma com que os validadores coletam taxas na Ethereum. E deixei as bridges, né, que são as pontes que fazem interligação para outras redes, DeFi, né, que são protocolos de finanças descentralizadas, e a ERC20, que são as transferências de token mesmo dentro da rede da Ethereum. Esses 4, né, eles eram antes os 4 principais, quando juntos, né, os 4 principais fontes de renda, fontes de receita na rede da Ethereum. E a gente pode perceber aqui que no pico isso foi mais ou menos aqui, entre junho e setembro de 2021, né, eles eram os 4 maiores, eles representavam cerca de 45% de todas as taxas, né, sendo coletadas na rede da Ethereum. E isso agora está diminuindo, né, está numa tendência de redução desse tipo de receita, principalmente quando a gente vê, por exemplo, aqui o DeFi. DeFi antes era uma parte muito grande das taxas da Ethereum, né, do que se gasta de taxa da Ethereum, e está reduzindo essa movimentação. O que está acontecendo? Quando a gente vê esse gráfico aqui que eu coloquei, que eu selecionei só NFTs está tendo um boom muito alto, né, muito forte de utilização da taxa da Ethereum. De longe, eles têm sustentado a parte da rede e hoje eles contabilizam aqui, que a gente pode observar, ó, mais ou menos uns 22%, 23% de todas as taxas que são transacionadas na Ethereum. Então, hoje, NFTs transacionam a mesma quantidade de taxas na rede da Ethereum do que conjuntos Mavbots, bridges, né, que são as pontes, DeFi e os tokens ERC20. Então, é um crescimento muito grande do mercado que não existia dessa forma na rede da Ethereum. E umas causas para isso, né, pode ser que por causa dos hacks que estavam acontecendo, né, nas outras redes, ou até nos hacks que estavam acontecendo em algumas pontes, algumas pessoas estão decidindo migrar as NFTs para a rede da Ethereum, né? E também é muito atrativo agora a fazer esse tipo de operação, porque as taxas lá estão mais baixas e é uma rede mais segura. Então, se você tem uma coleção muito que você vê muito valor naquilo ou que ela realmente tem um preço maior, faz mais sentido você deixar isso em uma rede mais segura, né? Porque você sabe que ali aquilo não vai se perder. Então, é uma tendência, né, de migração que a gente está vendo e é meio que uma nova modalidade de receita que antes era muito mais baixo na própria rede da Ethereum. Exatamente. Ó, tô pesquisando aqui, ó, pessoal. Vamos ver se podem mandar. Lembrando, né, essa live aqui a gente faz também para responder as dúvidas de vocês. Então, mandem aqui nos comentários quaisquer dúvidas, né, que vocês tenham sobre esses temas que a gente está comentando aqui, né? Lembrando que a Nicole já trouxe uma análise sobre a meta, né? Uma notícia sobre a meta, a taxa da rede da Ethereum. E agora vamos falar um pouquinho sobre o preço do Bitcoin, né? Que é exatamente o que o Pedro Ambrosio, né, tá perguntando, né? O que de raro está acontecendo aqui com o preço do Bitcoin, né? O que está acontecendo nesses últimos dias, para a gente saber um pouquinho mais do cenário atual, né, Nicole? Exatamente. Então, o que está acontecendo no preço do Bitcoin é que não está acontecendo nada. E isso não é normal para o Bitcoin. Então, a gente consegue ver aqui, esse é o gráfico de volatilidade de 30 dias do preço do Bitcoin. E ela atingiu as baixas de 2013, 2015, 2018, 2020 e 2019. Então, a gente encontra aqui, né, essas partes do gráfico que são as volatilidades mais baixas que tem, e ela está se mantendo baixa por muito tempo. Hoje, o Bitcoin é menos volátil do que o ouro, do que um índice de força do dólar, do que a Nasdaq e do que o S&P 500. Então, é uma coisa muito... Não é comum, né, a gente ver isso, não é uma coisa trivial, e
o mercado de cripto está muito desaquecido, né? Isso mostra isso. Ao mesmo tempo que, tipo, podem ter muitas saídas, né? Como tiveram ao longo de 2022, não teve muita entrada também de capital em cripto, mas o preço se mantém mais ou menos estável. Ao longo desses 11 dias agora que a gente teve nesse ano, o preço do Bitcoin se mantém atipicamente estável. E isso geralmente é comum em mercados de baixa, né? Durante toda a existência do Bitcoin, isso foi mais comum em mercados de baixa, quando a gente tem bear market. E a gente consegue observar isso da baixa volatilidade do Bitcoin e que realmente nada está acontecendo no preço. E esse exatamente é uma coisa a se observar. Tem um outro gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é sobre a volatilidade implícita do Bitcoin. Ela reduz a partir do momento que o preço está estável. Então, se o preço está muito estável, logo a volatilidade vai ser muito baixa. E a gente observa aqui que a gente atingiu uma marca agora em janeiro de 2023 que a gente não tinha atingido em nenhum espaço de tempo desde 2020. Né? Então, é um gráfico de todo tipo, né? Todo tipo de volatilidade está na maior baixa. Tanto quando a gente observa em um mês, em 3 meses, em 6 meses, a gente vê que isso está acontecendo dos últimos 2 anos aí, é a volatilidade mais baixa que a gente viu. Boa. Deixa eu ver aqui se alguém, né, perguntou alguma coisa sobre isso que você está falando. O Éder Guimarães, ele está perguntando sobre a questão dos NFTs, né, que você falou, perguntando se com o aumento, o interesse em NFTs faz sentido o token RMRK. Você conhece esse token aí? Olha, eu não conheço esse token, mas Éder, se você acha interessante, talvez também eu aconselho você a explicar aí pra gente por que ele poderia ser interessante, porque eu realmente nunca ouvi falar desse daí. Exatamente. E, assim, eu queria puxar a dúvida dele mais para falar sobre esse aumento, né, em interesse nos NFTs. Ele tem algum motivo, claro, para isso estar acontecendo, né? O que está acontecendo nesse mercado? Então, basicamente, né, dos NFTs que estão indo agora para Ethereum, um dos motivos pode realmente ser essa maior segurança da Ethereum, né, que você quer deixar seus NFTs em um lugar que seja muito mais seguro, ao mesmo tempo que esse lugar mais seguro está tendo taxas bem baixas. Então, tá atrativo para você migrar a sua coleção para a rede da Ethereum. Uhum. Boa. E assim, tem uma dúvida que é muito interessante que eu vi aqui do Cláudio Galvão, que ele pergunta, né, dado tudo isso, né, que está acontecendo hoje, o pessoal aqui da Mercúrio, a gente está fazendo o arroz e feijão, né, o foco no longo prazo e nos ativos com bons fundamentos, né, como a gente está até no comecinho do ano, né, acho que é válido a gente sempre comentar, porque tem um pessoal que está voltando de férias, né, tá assistindo essa aqui como uma das primeiras lives do ano, falar um pouquinho de como a gente está se posicionando, né, nesse momento de mercado aí, Nicole. A gente tem um acompanhamento, né, sobre todos os ativos que a gente tem na nossa carteira e a gente revisita eles, né, a cada alguns meses. Então, a gente está olhando para tudo que está acontecendo ali na Chainlink, na Aave, na própria Ethereum, né, com as atualizações que estão por vir nos próximos meses. E é sempre o feijão com arroz, aí, igual o Cláudio disse, né, para a gente realmente não perder foco do que realmente importa. Então, essas métricas, né, de a volatilidade do Bitcoin é para a gente fazer as nossas estratégias na carteira perfeita, as métricas de como está funcionando a própria esquema de taxas, né, da rede da Ethereum, é também para a gente acompanhar o que está acontecendo lá dentro. E na primeira notícia que eu trouxe, né, sobre o que está acontecendo ali com os venture capitals pedindo para a Meta reduzir a quantidade de pessoas que trabalham lá, é justamente para a gente poder ter perspectiva do que tipo de investimento que a gente pode observar em cripto no próximo ano, né, em 2023. Que isso é uma tendência que mude. Né? Como os juros estão subindo e provavelmente vão se manter um pouco mais altos, né, do que a gente estava acostumado fazem alguns anos, né? E o mercado de cripto nunca viu esse tipo de coisa acontecer. Então, se a gente para observar que o próprio Bitcoin nasceu em 2009, né? A primeira cripto que a gente viu nascer foi em 2009, e desde então
as taxas de juros nunca tiveram esse tipo de mudança, né? A gente nunca viu isso acontecer. O dinheiro nunca ficou caro igual está hoje para o mercado de cripto. Isso pode mudar muitas dinâmicas do que acontecem, né? Então, alguns protocolos menores não vão conseguir, talvez, o financiamento que conseguiriam até o ano passado. Os protocolos que já são bem financiados, né? Já tem dinheiro em tesouraria, eles podem alocar em recursos, né, melhores, mais atrativos do que outros protocolos que não são bem financiados conseguiriam. Então, é uma coisa, um movimento assim que a gente vê de procurar onde tem bons fundamentos e quais tipos de protocolo vão conseguir sobreviver a esse novo cenário macroeconômico que a gente está vendo agora. Legal. O Cláudio Galvão falou que, na verdade, a pergunta era para nossos amigos que estão online. Então, comentem aqui no chat, né, o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo esse arroz e feijão, né, de investir ali no longo prazo e sempre com os bons fundamentos, né, como o Cláudio aí destacou. Pessoal, inclusive, né, quem quiser saber mais, né, do como a gente está se posicionando, e para você que é Mercúrios Pro, assim como o Cláudio Galvão aqui, né, nosso amigo, lembrando que hoje a gente tem live de assinantes, né, Nicole? Hoje você e o Carlos vão falar sobre o que lá? Exatamente. A gente vai falar sobre as carteiras que a gente tem, né? E como que tá o desandar das atualizações delas. E é uma live de dúvidas. Então, a gente primeiro mostra o que a gente fez, né? O que está acontecendo ali na semana. E em seguida, a gente abre, vocês podem tirar, né? Os assinantes podem tirar todo tipo de dúvida que quiserem. A gente fica ali respondendo as dúvidas dos assinantes sobre os mais diversos assuntos. Então, meio que um tema livre, assim, a segunda parte da live. Exatamente, né? E quem aqui, né, tá querendo fazer parte ali da Mercúrios Pro, lembrando que estamos sempre com a lista de espera ali para vocês poderem entrar na próxima abertura da Mercúrios Pro, tá sempre aqui no primeiro link da descrição. E eu sei que a gente tem algumas novidades, né, pro pessoal aí da Mercúrios Pro, né, Nicole? Que a gente vai dar uma mudada ali na carteira. Sim. Como a gente fala que você é a guardiã dos relatórios, né? Vou deixar com você para apresentar essas mudanças aí para a gente já começar o ano com várias novidades aí para todo mundo que é assinante nosso. Exatamente. Quem acompanhou a gente na live de assinantes da semana passada já está por dentro de tudo. Também fiz um textinho explicando na própria comunidade da Mercúrios Pro. Mas o que vai acontecer é que os relatórios que a gente tinha antes, eles vão mudar. Então, alguns não vão mais ter, né? A gente vai incorporar de outra forma no relatório da carteira perfeita. Mas uma coisa que muitos assinantes pediam para a gente é uma forma mais simplificada de fazer o que a gente já fazia. Então, o que a gente fez? A gente pegou os ativos que estão na carteira perfeita e criamos a carteira Mercúrios, que é esses ativos, né, com as alocações que a gente acha que dão um nível de risco-retorno mais atrativo. Então, ativos com menos risco, né, que toda a nossa análise, a nossa seleção de ativos, e a gente aloca as porcentagens que a gente acha que aqueles ativos fazem sentido, né, dentro da carteira. Então, essa seleção esse filtro de ativos que a gente já tinha, junto com uma estratégia de proteção que envolve caixa. Então, você pode fazer, e é 80-20, né, que é uma estratégia de proteção que, quando o mercado está subindo, você, claro, não vai subir tanto quanto se você tivesse 100% alocado em cripto, só que quando o mercado está caindo, você também não vai cair tanto quanto o mercado, né? Porque você tem ali aquela proteção em caixa. E ele também te dá boas oportunidades para você recomprar aqueles ativos a um preço mais atrativo. Então, se o mercado todo caiu e você tinha uma parte ali em caixa, você vai conseguir comprar aqueles ativos a um preço mais barato e reordenar a sua carteira com base né, no melhor risco que você poderia ter nela com base naqueles ativos. Então, toda essa seleção de ativos e de proteção que a gente já tinha, mas de uma forma diferente, de uma forma menos complexa. E a carteira perfeita, né, por outro lado, vai ficar um pouco mais complexa para quem quer. Então, se você ainda quer seguir na carteira perfeita, a gente tem as puts. Além dos ativos, a gente tem a proteção via opções. Então, a gente tem as puts. Só que não necessariamente é uma estratégia fácil de ser seguida, né? Ela tem muitas particularidades ali que fazem com que ela seja um pouco menos fácil de ser seguida cotidianamente. Então, alguns assinantes não queriam fazer essas coisas, mas queriam fazer outras. Então, além das tradicionais puts, né, que a gente já tem, a gente vai incorporar o staking,
que a gente já tem tutoriais na própria plataforma da Mercúrios Pro, e a gente vai incorporar tudo isso dentro da carteira perfeita. E também o hold alavancado, que muitos assinantes gostavam, ela foi pausada, né, em novembro, e ela vai voltar incorporada na carteira perfeita. Então, a carteira perfeita vai ter proteção via puts, vai ter uma rentabilidade passiva por staking e também vai ter uma alavancagem. Então, são vários níveis, né, de perfil de investimento que a gente está atendendo com esses dois produtos. Se você é mais iniciante ou você não tem muito tempo para fazer uma atenção maior ao seu portfólio, você pode seguir a carteira Mercúrios. E enquanto se você está mais avançado e você já quer incorporar mais coisas, você pode adicionar qualquer um das 3 coisas que a gente colocou na carteira perfeita. Não necessariamente você vai seguir tudo, né? Se você segue tudo, você tem um perfil mais arrojado, você quer mais risco, porque a cada coisa que você incorpora, você também está adicionando risco na sua carteira. Então, se você é bastante arrojado e você aceita todos os riscos para ter uma rentabilidade maior, então você seguiria a carteira perfeita com todas as otimizações. E se você tem um perfil que é mais moderado, você topa algum tipo de risco, você vai pegar algumas partes disso, né, que a gente está disponibilizando e colocar na sua própria carteira. Então, sobre isso, né, sobre essa mudança que a gente está fazendo, é sobre deixar mais otimizado tudo que a gente passa para os assinantes e de uma forma que você consiga absorver todo aquele conteúdo em uma tacada só. E aí você escolhe exatamente ali as particularidades do que você quer fazer no seu próprio portfólio. Basicamente a gente vai ter agora, então, uma carteira Mercúrios, que é uma carteira mais simples, né, para as pessoas que às vezes ainda estão começando, né, mas lógico, no começo a gente quer que vocês comecem ali, né, estudem um pouco, mas que já consigam fazer esse posicionamento, né? Não adianta você só poder se posicionar no mercado de cripto depois de você estudar 5 anos, fazer 3 PhDs em cripto para conseguir se posicionar de uma maneira segura, né, interessante nesse mercado. Então, a gente decidiu fazer essa parte mais simples para quem tem pouco tempo para estudar e tudo mais. E daí sim, mas pô, a gente sabe que aqui a gente tem aqueles criptonativos hardcore e que gostam muito de otimizar a carteira ao máximo, mesmo que isso, né, exige um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de tempo, né, Nicole? Exatamente. Então a gente falou, cara, vamos turbinar ao máximo ali a carteira perfeita, e essa é a tendência que a gente faça dentro da Mercúrios Pro. Então, para as pessoas ali que já estudaram com a gente, já estão com a gente sempre ali nas lives de assinantes, estão lendo os relatórios sempre, a gente consegue ser um pouco mais arrojado e fazer estratégias que, claro, você corre não necessariamente um risco maior, né, na operação, mas que você corre um risco maior de errar ao montar a operação, né? Como seria uma operação de put, né? No caso de proteção, ou então o próprio staking e o holding alavancado. Então, pô, bem legais aí as novidades. Eu posso falar uma novidade aqui, então, que a gente tem, já que a gente quer também trazer um pouquinho mais desse público mais arrojado e que muitas vezes perguntam para a gente, poxa, eu quero realmente entender muito mais sobre análise fundamentalista, eu quero virar realmente um analista fundamentalista, como são vocês aqui dentro da Mercúrios, né? Ou então, cara, eu quero entender muito mais como utiliza DeFi, né? Como você pode fazer para fazer uma segurança mais interessante em DeFi, quais protocolos você pode explorar, como que a gente pode fazer essa exploração no mundo DeFi, e pensando nessas dúvidas, né, mais complexas que as pessoas têm, e que normalmente a gente leva mais tempo para fazer, para responder, a gente elaborou 2 novas imersões que a gente está fazendo, né? Todo mundo sabe que a gente já vinha fazendo imersão no ano passado, né? Era um final de semana inteiro que as pessoas passavam aqui com a gente e a gente focava muito na prática, né? Em como montar a sua carteira de uma forma prática e que você consiga resolver todos os seus problemas em um final de semana só, né? Então a gente montava a operação de hold alavancado, montava tudo isso para vocês ali em um final de semana e te ajudava a escolher quais ativos eram melhores para você, né, para o seu perfil. Agora, o que a gente está fazendo? A gente bolou mais 2 tipos de imersões que a gente vai estrear já no começo do mês que vem, que vão ser imersões de um dia, tá? Um dia, então, a gente vai fazer uma imersão que é só de análise fundamentalista. Essa não é uma imersão de iniciantes, vai ser muito mais para aquelas pessoas, cara, eu quero virar um analista fundamentalista, né? Que muitas vezes a gente fala, poxa, você não precisa ser tão especializado quanto a gente para investir de uma maneira interessante no mundo de cripto. Mas, cara, poxa, eu quero
trabalhar com isso, quero escrever relatórios e tudo mais. Aí sim você vai ter que estudar um pouco mais. Então a gente quer passar em um dia o que a gente sabe aqui de análise fundamentalista e imersão presencial aqui em São Paulo, no nosso escritório, tá? E o segundo dia seria justamente sobre DeFi, né? Seria essa imersão que seria única e exclusivamente focada no ecossistema DeFi, tá? A gente faria junto com o Casta, né, que vocês já estão acostumados a ver aqui, né, para falar como ele explora, né, o mundo DeFi, como ele faz a gestão, né, com segurança ali do capital dele. Então essas são as duas imersões que a gente vai estrear nesse ano, justamente no começo do ano que vem, no começo do mês que vem, né, quando a gente vai ter, inclusive aqui uma surpresa para você, a gente vai estar estreando o nosso escritório novo, né? Então, todo mundo que fizer parte dessas imersões pode vir até um dia antes, ali na sexta-feira, para participar de um happy hour com a gente, né? Fazer um open house ali do escritório, e todas as imersões vão ser no escritório da Mercúrios aqui em São Paulo, beleza? Acho que essas são as novidades que eu precisava trazer aqui de imersões. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo aqui, ô Nicole? Não, eu só queria responder uma dúvida aqui do Jean Borrer. Uhum. Se na carteira Mercúrios vai ter o staking também. Tá. E você pode fazer da forma como que você quiser. Eu só queria deixar isso um pouco mais claro, que a gente disponibiliza todas as ferramentas possíveis. Então, você tem o suporte da Mercúrios Pro ali te atendendo para qualquer dúvida que você tiver sobre esse tipo de operação. E aí você pode fazer uma personalização da sua carteira com base nos conteúdos que a gente passa, né? E também com o nosso atendimento ali para te tirar qualquer dúvida que você tenha durante o processo. Também tem os tutoriais, né? Como eu falei para você, como você faz staking de cada tipo, né, de staking que existe. Então, isso é totalmente personalizado e a carteira sua para brincar ali com base nas informações que a gente passa. Exatamente, exatamente. Olha, para todo mundo que quer saber mais sobre essas novidades, né, tanto da Mercúrios Pro ou também das imersões, né, quer saber como faz para fazer parte, né? Nem falei o dia, né, mas vão ser no dias 4 e 5 de fevereiro, né, um sábado e um domingo. E o Open House que eu comentei com vocês vai ser um happy hour, né, porque não pode faltar ali no dia 3, né? Inclusive vamos tentar fazer a gravação já do Casual Crypto dentro desse happy hour, então vai ser bem interessante aí para todo mundo. Quem quiser saber mais, tem um link destacado aí no chat, que é para vocês chamarem o Caio, né? O Caio Coelho aqui, o nosso menino do comercial, já vai explicar tudo para vocês e vai ver se realmente é o perfil de vocês estar na imersão, porque a gente não quer que vocês venham e não tenham ali as suas expectativas atendidas, né? Tanto da imersão quanto também da Mercúrios Pro. Quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre qualquer um dos produtos que a gente tem, é só chamar aqui o Caio, que ele vai explicar certinho para vocês. Beleza? Parem de comentar do meu bigode aí, cara, porque eu deixo isso aqui, só para explicar por que eu faço isso. Eu faço a live há uns 3 anos já, né? E eu sempre fui, né, essa segunda pessoa, né, puxando os comentários e tudo mais, ou seja, eu sou sempre deixado de lado, né? Todo mundo fala, nossa, a Nicole tá entendendo muito de cripto, ó, tem aqui, ó, Nicole é PhD em cripto, não sei o que, muito top, só que ninguém nunca fala de mim. Daí eu deixei o bigode uma vez e tiveram 500 comentários sobre o meu bigode, então de agora em diante eu vou ficar com o meu bigode para sempre, tá? Nicole, o que mais a gente precisa falar aqui? Ah, tem uma novidade legal também pro pessoal, já que essa live virou uma live de anúncios aqui. Na próxima segunda-feira, né, a gente vai estrear um podcast novo, né? Vocês já sabem que toda sexta-feira a gente tem o Casual Crypto, que é aquela troca de ideia um pouco mais descontraída sobre cripto, né? Sexta-feira à noite, de vez em quando a gente até toma um negocinho para ficar mais animado durante a nossa discussão e deixar um papo mais leve. Agora a gente vai ter uma novidade para vocês, que é o podcast da Mercúrios Asset. A Mercúrios Asset vai começar toda segunda-feira a fazer o Crypto Pickers, às 10 horas da manhã. Então já se inscrevam aqui no canal, tá? Registrem aí, cliquem no sininho para vocês não perderem. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, com o Gabriel Bills, a gente vai ter a estreia do Crypto Pickers, né? Então, já se inscrevam aqui e não percam isso daí, vai ser muito legal aí a novidade que a gente tem. Ó, já até colocaram um inscritinho aqui embaixo, muito top, vai ser muito legal mesmo. A gente está bem empolgado em estrear, né? O pessoal da Asset não para de falar disso, né? A gente já postergou, a gente ia começar, mas a gente falou, cara, não, tem que estar perfeito e vai ser realmente um dos melhores podcasts que a gente quer soltar no mercado, assim. Vai ser uma pegada diferente do Casual Crypto, né? O Casual Crypto ele sempre vai continuar sendo essa troca de ideia mais despojada, né? Mais tranquila e tudo mais, que a gente vai ter bastante interação com vocês.
No CryptoPickers, ele é basicamente para falar de análise, né? Então vai ser uma análise muito mais profunda sobre os cases que a Mercurius Asset tá investindo, ou tá estudando, tá analisando. Então vai ser um papo bem legal ali sobre cripto aí, para quem quiser ter um papo mais aprofundado. Se inscrevam aí no canal e deixem um like aí nos comentários também, falando que vocês estão empolgados. Sim, se você continuar nessa live até o final, você vai ser redirecionado para o vídeo do CryptoPickers de segunda-feira. Então, fiquem aí para serem redirecionados. Exatamente. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo de algum outro dos avisos aqui que a gente tinha que fazer, mas eu acho que é isso, exatamente, né? O podcast da Asset, e que a gente vai ser redirecionado, então, pro CryptoPickers. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse Cripto hoje. Amanhã, no mesmo horário, vamos estar aqui. Acho que amanhã sou eu e o Carlos, né, Nicole? Exatamente. Então, eu e o Carlos vamos estar aqui para trazer as notícias ali do dia e comentar sobre tudo que estiver acontecendo. Para quem é Mercurius Pro, a gente se vê ali hoje à noite para falar um pouquinho mais sobre a carteira e as posições de como a gente está se posicionando. Estou muito feliz de estar de volta aqui, né? Um feliz ano novo, né, para vocês. E segunda-feira, 10 horas da manhã, CryptoPickers, não percam. Um abraço e tchau, até gente. mais. Bom dia. Falou!